Você está perdendo algo agora. Pode ser uma pessoa, um emprego, um sonho que parecia certo, ou uma parte de você mesmo que não reconhece mais. E em algum lugar no fundo, você está com medo de que isso seja o fim. Eu preciso te dizer uma coisa que vai mudar tudo o que você está sentindo nesse momento. Deus não quebra o que quer destruir. Ele quebra o que quer reconstruir. E o que está caindo na sua vida hoje pode ser exatamente o sinal de que a maior bênção da sua história está sendo colocada no lugar. Mas existe um problema. Tem 5 coisas que ele precisa remover antes, e enquanto você não souber o que são, vai continuar lutando contra o próprio processo de ser abençoado. Fique, porque o que vem a seguir pode mudar completamente o lugar onde você está agora. A primeira coisa que Deus remove é a sua zona de conforto espiritual. Não o conforto do ócio. O conforto da fé rasa, aquela que só funciona quando tudo está bem. A maioria das pessoas desenvolve uma espiritualidade de vitrine. Orações certas, palavras certas, a aparência de quem confia. Mas por dentro, a fé está condicionada a resultados. Se Deus responde, eu creio. Se Ele silencia, eu duvido. E Deus sabe disso. Por isso, antes de te dar algo grande, Ele retira o chão que te fazia sentir seguro sem depender totalmente dele. Não para te ferir, para descobrir, junto com você, se a sua fé é real ou é cenário. Pense no que está acontecendo na sua vida agora. Qual foi o último momento em que você precisou confiar sem entender? Porque talvez esse momento não seja falha. Talvez seja o exame que antecede a promoção. Quando Deus incomoda o que te confortava, é porque o conforto estava ocupando o espaço que deveria ser dele. A zona de conforto espiritual não é abrigo, é prisão. E ele quebra essa prisão não como punição, mas como resgate. A segunda coisa que Deus remove são as vozes que definem quem você deve ser. Cada um de nós carrega dentro de si um conjunto de vozes. A do pai que nunca aprovou. A do grupo que nunca incluiu. A da cultura que diz o que você precisa ter para valer. Essas vozes moldam expectativas. E as expectativas moldam as orações. E as orações começam a pedir o que as vozes querem, não o que Deus preparou. Antes de te abençoar, Ele precisa silenciar o que te foi dito que você é, para que você possa ouvir o que Ele diz que você pode se tornar. E esse processo dói, porque muitas dessas vozes pertencem a pessoas que você ama. A aprovação que você precisava e nunca recebeu. O reconhecimento que parecia essencial para continuar. Mas Deus não vai te elevar para o nível que os outros esperam. Ele vai te elevar para o nível que o propósito exige. E enquanto as vozes humanas estiverem mais altas do que a voz dele, a bênção não encontra caminho. Escreva agora nos comentários: Deus, que a tua voz seja mais alta do que qualquer outra. Não é só uma frase, é uma declaração que quebra o que estava bloqueando. A terceira coisa que Deus remove são os seus planos perfeitos. Os que você fez com cuidado. Aqueles que faziam tanto sentido que pareciam vontade de Deus, mas eram a sua vontade com o nome de Deus. A diferença entre os dois é sutil e brutal ao mesmo tempo. O plano humano começa pela lógica e pede a bênção divina para funcionar. O plano de Deus começa no invisível e desfaz a lógica para se cumprir. Quando ele começa a desmontar o que você construiu, a reação natural é lutar para manter. Afinal, você se dedicou. Você orou. Você acreditou. Mas e se o problema não fosse o esforço, e sim a direção? Porque existe uma diferença entre trabalhar para Deus e trabalhar com Deus. Um carrega o peso sozinho. O outro aprende a se mover quando ele move, e a parar quando ele para. O desmoronamento do seu plano não é fracasso. É Deus dizendo: isso não comporta o que tenho para você. Preciso construir algo que você não conseguiria imaginar sozinho. Fique comigo. Porque o próximo ponto é onde a maioria das pessoas tropeça, justamente quando está mais perto do que pede. A quarta coisa que Deus remove é a paz falsa. Existe uma paz que vem de Deus, profunda, estável, que não depende das circunstâncias. E existe uma paz fabricada, que vem de evitar conflito, de não mexer onde dói, de se acostumar com o que deveria ser temporário.
Essa paz falsa é perigosa porque parece espiritual. Você sente que está bem, que aceitou, que superou. Mas na verdade, simplesmente parou de lutar pelo que deveria lutar. E Deus, que te conhece melhor do que você se conhece, sabe quando você confundiu resignação com rendição. Então ele perturba aquele desconforto que você sente com o lugar onde está. Aquela inquietação que não passa mesmo quando você ora para ela ir embora. O cansaço que não é físico, é de alma. Não lute contra esse desconforto. Ele não é o inimigo. É o sinal de que Deus está te despertando para algo que a paz falsa estava escondendo. A verdadeira paz não é a ausência de agitação. É a certeza de que, mesmo no meio da agitação, Ele está dirigindo. E só quem abandona a paz falsa aprende a viver com a paz real. E a quinta coisa, a mais profunda, é a versão de você que não cabe na bênção. Não é a sua identidade. É a construção que você fez dela sem Deus. Cada experiência dolorosa que não foi curada. Cada crença limitante que virou verdade absoluta. Cada papel que você aprendeu a representar para sobreviver. O forte que nunca pede ajuda. O invisível que nunca incomoda, o que sempre aguenta mais. Deus não pode derramar o novo em um vaso que ainda carrega a forma do antigo. Então Ele permite situações que expõem quem você foi, para criar espaço para quem você foi chamado a ser. Esse processo é o mais íntimo de todos. Porque não é sobre o que você tem ou não tem. É sobre quem você é quando perde tudo o que achava que precisava para ser alguém. E é exatamente aí, no ponto onde você não tem mais nada para provar, nada para fingir, nada para segurar, que Deus finalmente encontra o vaso vazio que procurava. Porque é no vazio que Ele derrama. Agora você já sabe as 5 coisas. Mas existe uma pergunta que ninguém faz. Como saber se a remoção já começou? A resposta vai te surpreender. Ela já começou. Não amanhã. Agora. O incômodo que você sente é o processo. A perda que ainda dói é o processo. O silêncio que não entende é o processo. Deus não anuncia quando começa a trabalhar. Ele simplesmente começa, nas camadas que você não vê, nas conexões que você não monitora, nos detalhes que você não controla. E o maior erro não é resistir, é não reconhecer. Porque quem não reconhece o processo continua pedindo a Deus que pare o que Ele mesmo pediu que acontecesse. Você orou por mudança. Você pediu por transformação. Você quis ser alguém diferente, viver algo maior, alcançar o que está além. E agora, quando Ele está cumprindo, você está pedindo para Ele parar. Reconhecer muda tudo. Porque quem reconhece para de resistir. E quem para de resistir, acelera. O processo não é o problema. A interpretação errada do processo é. E quando ele termina, quando as 5 remoções se completam, acontece algo que não tem como descrever com precisão. A bênção não chega como esperava. Ela chega melhor. Não porque Deus exagerou na generosidade, mas porque você chegou diferente. O que antes te destruiria, agora te sustenta. O que antes te corromperia, agora te transforma. O que antes te inflamaria de orgulho, agora te enche de gratidão. A bênção que Ele reservou para você não foi desenhada para a versão que você era. Foi desenhada para a versão que o processo está construindo agora. E essa é a diferença entre receber o que você pediu e receber o que você precisa. Deus nunca atrasou. Ele estava esperando que você chegasse até onde a bênção pudesse finalmente te fazer bem, e não mal. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez você esteja exatamente no meio de uma dessas 5 remoções agora. Talvez mais de uma ao mesmo tempo. E talvez, pela primeira vez, você esteja começando a entender que não está sendo abandonado. Está sendo preparado. Diz em voz alta agora, onde quer que você esteja: Deus, eu reconheço o teu processo. Eu não vou mais lutar contra o que tu estás construindo. Se essa mensagem chegou até você no momento certo, ela foi feita para você compartilhar. Tem alguém que você conhece que está no meio de uma perda e acredita que Deus esqueceu dele. Manda esse vídeo agora. Uma mensagem no momento certo pode ser o que muda tudo para alguém.
E se você quer continuar recebendo conteúdo que fala o que a sua alma precisa ouvir, não o que ela quer, mas o que ela precisa, se inscreva no canal agora e ative o sino. Porque o que vem nos próximos vídeos vai continuar te preparando para o que Deus está reservando para você. A remoção não é o fim da história. É onde a história verdadeira começa.